Olá, luz e paz ao seu coração. Existem pessoas que estão chegando. Enquanto isso, eu vou ajustando aqui essa iluminação para ver se ela melhora, para que você me veja melhor, né? Isso é super importante. Ai, gratidão. Letícia, bem-vinda, Flor. Luz e paz. Regis, querida, conversamos hoje à tarde. Gratidão, viu, pela ajuda. Bom que você está aqui. Delícia me ver nesses momentos diferenciados. Eu vou só aguardar mais um pouquinho para que as pessoas possam ir entrando, tá bom? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live. É um prazer estar aqui, na verdade, para mim é uma honra poder contribuir com a evolução, poder contribuir com conhecimentos novos, poder contribuir com a certeza de que todos nós temos grandes oportunidades em nossas vidas, de sentirmos o que é existir, de termos um sentido melhor, né? Todos nós estamos em busca, e em busca de quê, né? Só um minuto, deixa eu ver se essa luz melhora. Não tá legal, não tá do jeito que eu quero ainda. Acho que agora é o máximo que eu consigo. Bem, vamos lá. Eu quero começar essa live agradecendo, porque eu vejo durante a semana os directs que vão chegando para mim, as mensagens do Instagram que vão chegando para mim, as mensagens que vão chegando lá no Facebook. Eu quero muito agradecer. Gratidão pelo carinho, gratidão pela presença, pelo esforço em amadurecermos juntos como aprendizes da vida. Para mim é uma honra, é um prazer fazer parte desse movimento ativo que todos nós precisamos ter na nossa própria evolução. Deixarmos de ser protagonistas para sermos atores, para sermos o ator principal e o diretor da própria vida, além de roteirista. Então eu fico muito feliz. Tá bom? O tema de hoje é um tema super gostoso e desafiante ao mesmo tempo. Nós vamos falar de crenças limitantes, tá bom? Então, se você puder, por gentileza, enviar o aviãozinho para as pessoas que você conhece, convidando-as a estarem aqui conosco, muito me ajudará nesse trabalho nas redes sociais. Eu acredito que também ajudará as pessoas que vão receber o convite, porque é um tema interessante, um tema que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Além disso, você que faz essa atitude de chamar pessoas para conhecerem-se melhores e para adentrar um mundo de grandeza interna, faz um benefício enorme a este planeta, à comunidade humana, além de nós mesmos. Boa noite, Simari, irmã querida. Lucineide, boa noite. Rony, boa noite. Ronice, boa noite. Gilvan, querido, boa noite. Luz e paz ao seu coração. Neila, boa noite. Que sejamos todos contemplados nessa noite com conhecimentos que vão nos fortalecer, tá bom? Vamos lá, então. O que são crenças limitantes? Eu preciso começar conversando com vocês pelo seguinte tópico. As nossas crenças, elas são formadas junto com os grandes períodos de emoções. O que é isso? Quando nós somos crianças, quando nós somos pequeninos, nós estamos imersos num contexto cultural, seja da própria cultura do país ou da religião, como também a cultura da família. E isso muitas vezes não é conversado abertamente. A criança não tem um dia em que ela vai discutir os seus valores, vai discutir aquilo que os pais lhes estão ensinando. Isso não acontece. O que acontece é a criança imersa nesse grande contexto, ela vai captando tudo aquilo que ela ouve, que ela observa, que ela sente, que ela experimenta. A gente diz que quando nós somos crianças, é como se fosse uma esponjinha que fosse captando tudo o que está ali acontecendo. Imagine que eu estou diante de uma paleta de cores.
E as paletas de cores, então, podem ser os pensamentos, sentimentos, a ordenação cultural, intelectual e sentimental daquela família. A criança é a esponjinha. Então, é aquela esponjinha que eu vou encostando em diversas tintas para fazer uma pintura, que eu posso falar que é a própria vida da criança, ok? Então, existem palhetas de cores que são mais cinzentas, mais pretas. Existem paletas de cores que são mais vivas, mais coloridas, com alguns pontinhos escurecidos, ok? Uma criança, então, quando eu falo uma criança, eu estou falando de você quando você era criança, de mim quando eu era criança, e você que é pai e mãe do seu filho sendo criança. Ok? Então, quando nós estamos ali sorvendo aquilo tudo, nós vamos aprendendo a ser humanos, aprendendo a existir, aprendendo a sonhar. E em muitos momentos, o que acontece é um fato histórico é associado a um modo de pensar daquele adulto junto com uma emoção colocada ali. É como se eu fizesse uma amálgama, como se eu fizesse uma mistura de elementos. Então, eu tenho fato histórico, eu tenho pensamento, eu tenho uma emoção forte, amalgamei. O que eu fiz ali? Naquele momento, como criança, eu introjetei uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de ser. Só que a criança, queridos, faz isso sem saber o que está fazendo. E faz isso 24 horas por dia. O que a gente tem aí? Um ensinamento do adulto e um aprendizado por parte da criança de como se pensa sobre a vida, como se sente sobre a vida. Ok? Então, o que a gente precisa avaliar? Se lá no passado eu vou caminhar nessa live num ir e vir no tempo, para que a gente possa entender de uma forma mais ampla, combinado? E enquanto a gente vai conversando, você já pode começar a pensar assim, quais foram ou quais seriam as minhas crenças limitantes? Porque a gente vai precisar chegar nesse ponto, combinado? Quando, então, eu tenho uma crença limitante, o que é limitante? É aquilo que me restringe, que me aprisiona. Tanto é que na divulgação para essa live, se vocês perceberam bem, nós colocamos lá um cérebro demonstrando a nossa mente e uma gaiola, como se isso estivesse segurando a nossa forma de pensarmos, né? Hashtag Abigail Miranda, minha filha linda de 16 anos, que está aprendendo Canva como ninguém e me ajudando nesse trabalho de divulgação. Delícia! Agora eu tenho com quem dividir essa parte. Então, olha, se eu, lá na infância, tive um aprendizado aqui eu vou colocar positivo ou negativo, ok? Eu tive um aprendizado de como eu penso, como eu sinto, amalgamei e segurei para mim. Combinado até aí? Tá. Quando eu, então, estou na fase adulta da minha vida, diante de uma situação que me lembra aquilo que eu vivi, eu vou reagir da mesma forma que eu reagi quando era criança. Sem saber. Portanto, uma crença limitante que foi criada no meu passado, ela permanece presente na minha vida. Eu não consigo, num primeiro momento, compreender intelectualmente. Opa, isso aqui é uma crença limitante? Olha que jeito ultrapassado de eu pensar sobre a vida? Não. Eu simplesmente vou agindo, vou realizando ações como se fosse um auto-boicote ou uma limitação da minha potencialidade humana. Consegue entender? Não se preocupem, eu vou trazer exemplos de crenças limitantes para vocês. Tá? Então, olha, o que é muito importante que vocês compreendam. E olha, durante a semana, tudo isso que eu estou falando de mais importante para vocês agora, eu vou colocar em postagens. Nós estamos terminando uma postagem maravilhosa sobre constelações familiares e eu vou começar uma semana ou duas sobre crenças limitantes. Então, depois você vai acompanhar aí lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, né? Toda essa beleza dessa teoria, combinado? Anote aí no seu coração e na sua mente. As nossas crenças limitantes interferem em como interpretamos a vida. Olha,
As nossas crenças limitantes interferem em como interpretamos a vida. Como assim, Gisele? Crença limitante é como se eu pegasse um óculos preto de noite dentro de casa e colocasse. Como é que eu vou enxergar? Ou eu pego um óculos arranhado e sujo e coloco. Como é que eu vou enxergar? Agora, paradinha, vamos falar de outro tipo de crença? Existem sistemas de crenças que também são benéficos. E aí vai uma dica maravilhosa. Existem crenças que elas são libertadoras. E a mesma família que ensina as crenças limitantes também ensina as crenças libertadoras. Olha que coisa mais fantástica. Onde eu tenho maldição, vou chamar aqui crenças limitantes de maldição, eu também tenho bênçãos, crenças libertadoras. Portanto, atente. Com as mesmas pessoas lá da sua infância, do seu convívio, normalmente é pai e mãe, tá? Avós e avós quando estão pertinho, tios e tias, mas tem uma pessoa que eu já percebi nesses longos anos de clínica e deliciosos, 16, apesar da cutis ainda estar boa, já é muito tempo de clínica, tem uma pessoa que muito aparece e contribui para a formação das crenças libertadoras e para as crenças limitantes. Alguém aqui consegue chutar quem é a pessoa que aparece? Como se fosse uma pessoa escondidinha lá na sua infância? Alguém aqui consegue chutar? Quem foi responsável pela sua formação moral, pela sua formação psíquica, pela sua formação afetiva? Além do seu pai, além da sua mãe, dos avós, dos tios, quem você acha que contribuiu? Eu quero ouvir sua opinião. Escreve para mim aqui nos comentários, tá bom? Só um minuto. Tem gente chegando? Boa noite, viu? Neila, Clarissa, Aliete, acho que é Francisca, deve ser Lucineide Francisca, boa noite. Tamisa, querida minha irmã, boa noite. Caroline, Andresa. Ai, gratidão, Tamisa, tô linda, tô melhorando bem. Tô aprendendo, né? A vida sempre é evolução constante, né? João Paulo, Ademildes, querida, boa noite. Luz e paz ao seu coração. Carlinha, espero que tenha melhorado. Minha secretária hoje está em casa, gente. Tá com Covid de novo, mas tá bem. Vai voltar para trabalhar. Ana Carla, Deibe. Beijo, Deibe. Conversamos no inbox essa semana, adorei, gratidão. Elaine, Beatriz, bem-vindo, gente, boa noite, viu? E aí, quem que vocês acham que interfere na construção de crenças libertadoras e de crenças limitantes junto às crianças? Ninguém ousou ainda dar um palpite? Deixa eu contar para vocês. Pode errar. Alguém escreveu irmãos? Letícia, querida, se forem irmãos bem mais velhos, sim. Se a diferença de idade for pequenininha, não. Tá todo mundo no mesmo pacote com o papai e com a mamãe. Essa é a questão que eu quero trazer para vocês. Existe uma pessoa que normalmente, professor, não, Beatriz, antes dos professores, você acredita? Muito antes. A Gabriela falou primos. Não são os primos. Tá vendo como essa pessoa parece que é meio invisível? E, no entanto, ela opina, ela ajuda a formar as nossas crenças. Tamisa, querida, os avós se influenciam, mas eu estou dizendo de alguém que não está tão claramente assim, visível, mas que está sempre dentro da nossa casa e acaba contribuindo com a formação. Eu vou dar só mais um tempinho, tá? Vou continuar a teoria, eu vou dar uns 2 minutinhos. Se vocês não conseguirem, eu vou falar o segredo, tá bom? Olha, então o que são crenças? Significado que damos a determinados pensamentos e experiências. E o modo como interpretamos tais fatos que nos ocorrem. Não, Tamis, eu não estou sendo profunda assim de falar da nossa alma, porque a gente vai pensar aí que a pessoa está ali, já num corpo,
aprendendo. Gente, o povo está evoluindo demais. A Tamisa fala nossa alma, a Simara fala Deus, a Milene fala o ego. Vocês estão bem, hein? Estão entendidas, mas não estou falando dessa questão espiritual. Não, não são madrinhas e padrinhos, não são tios. Ainda essa pessoa está invisível, desde a sua infância, ou na infância das pessoas que você conhece, ou na infância dos seus filhos. Alguém que contribui para a formação das crenças. Nossa genética. Não, eu não estou profunda assim. É uma pessoa com quem as crianças convivem. E convivem diariamente, enquanto até 7 anos de idade, a formação ali das crenças estão sendo elaboradas. Não, também não são os bisavós. É uma pessoa que está ali, gente, todo dia praticamente. E olha, vejam como isso é importante. Ela está ali todos os dias, a gente mal para pensar nela. Então, voltando aqui na teoria. Existem crenças que são positivas, existem crenças que são negativas, ok? Tamisa desistiu. Tá, mas eu vou te dar a resposta daqui a pouquinho, você vai falar assim, não acredito, tá bom? Quais são as crenças positivas? Aquelas que nos ajudam a prosperar. Gisele, como é que eu sei se eu tenho crença que me ajudam a prosperar? As crenças que te ajudam a prosperar é quando você sabe que você é capaz, quando você sabe que você vai dar conta, quando você é empreendedor, empreendedora afetiva, intelectual, no trabalho. Agora, quando nós temos as atitudes otimistas, nós também estamos nas crenças positivas e libertadoras. Quando elas nos impulsionam para a gente encontrar solução para os problemas e para a gente construir caminhos de sucesso. Como é que a gente interpreta a realidade? Sabendo que vai dar certo, sabendo que somos capazes, sabemos que no final tudo vai ser do jeito como a gente espera. Ok? Agora, as crenças limitantes, elas vão então nos colocar sempre abaixo de quem somos, impedindo-nos de sonhar. São aquelas crenças que a gente começa a pensar assim, será que eu vou dar conta? Será que eu sou tudo isso? Ai, não, eu tô com medo. Não, e se der errado? Não, eu não posso errar, ok? Vou trazer a resposta. Irmã Simara, realmente a televisão influencia muito na formação das nossas crenças. Daí a preocupação constante que a gente tem que ter e não permitirmos que os nossos infantes, não permitirmos que os nossos queridos tenham tanto tempo de redes sociais e de televisão. O que eles estão assistindo? Como é que isso está impactando na formação deles? Precisamos prestar atenção, sim. Ao mesmo tempo, de quem eu estou falando? Estão sentados? A babá, a secretária da casa. Vocês acreditam? E a gente não para pensar. Nós saímos, porque a gente tem que trabalhar, guerrear muito nessa vida para a gente poder crescer. E a mulher moderna é uma mulher que é meio polvo, dando conta de tudo isso. E a gente passa para uma pessoa que a gente escolhe uma responsabilidade de compartilhamento da educação dos nossos filhos. E enquanto a babá, enquanto a funcionária está ali lavando, cozinhando, educando, dando banho, o valor, as crenças dela, o sistema de crenças dela está sendo compartilhado com os nossos filhos. Então agora já fica uma pergunta. Você contrata babá ou secretária do lar? Ou você foi criado com babá e com secretária do lar? Se sim, tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso, gente. A gente super precisa de rede de apoio. Chocada, a gente fica... Tem coisas na vida que nos chocam, Tem coisas na vida que a gente nunca parou para pensar. Então, Tamisa amada, preste bem atenção na dica que eu vou te dar agora. É possível que algumas das suas crenças libertadoras ou limitantes não sejam do seu pai, da sua mãe, não sejam, digamos assim, daquilo que você assistia, mas essas crenças lhe foram
ensinadas, mesmo sem querer, pelas pessoas que trabalharam na sua casa. E no dia a dia, gente, vocês imaginem assim, uma empregada que é super carinhosa, que fala de Deus, para quem curte, né, essa vibe, que dá banho, deixa a pessoa cheirosa, criança cheirosa, que chama atenção de uma forma legal. Quais são os valores que a criança vai estar captando? Vamos imaginar uma cena simples? A criança está ali correndo de um lado para o outro, a babá está no telefone conversando com alguém. Aí a babá vira e fala, você não presta, eu te detesto. E a criança está ouvindo, o que ela aprendeu? Ou a mesma babá, ou uma outra babá, tá doente? Ah, sei, calma, vai dar tudo certo, Deus vai amparar. O que a criança acabou de aprender? Ligando para mim agora. Adorei, gente, vocês estão super compreendendo. A Beatriz fala assim, a minha mãe criou 2 meninos que aprenderam muito conosco aqui em casa. Eles têm muito... Eu não entendi. Decanos aqui? Hoje um tem 20 e outro 18. Viu, Beatriz? Agora você está conseguindo compreender. A Letícia fala, e olha, lá em casa passaram várias babás e secretárias. Isso, Letícia. E o quanto vocês foram aprendendo com cada uma? Então, quando a gente para a gente pensar assim, nossa, como é que foi a minha formação humana? A gente começa a perceber que um monte de gente contribuiu e que a gente nem se dava conta. No meu caso, por exemplo, não tinha babá ou secretária, tinha uma solidão muito grande. Minha mãe não tinha condições de pagar uma secretária. Então ficava eu, com 9 anos de idade, cuidando da Adriane de 8 e da Simara de 6. Isso foi até a gente virar adulta. Era o que ela podia dar. E o que restava? Nossa, uma solidão, uma responsabilidade. E no nosso caso, Simara vai concordar comigo, ela está presente aqui. Uma vizinha maravilhosa chamada Cleuma. A gente chama ela de Emma. O quanto nós aprendemos com ela. O quanto nós íamos para a casa dessa vizinha e nós observávamos tudo. Para que vocês tenham ideia, hoje eu consigo dar conta de uma casa em questão de limpeza e principalmente de organização, porque eu aprendi com ela. Minha mãe trabalhava fora, não tinha muito tempo. E minha mãe tem as características do transtorno da desatenção, então na mente dela isso não existia. E a minha alma era sedenta. Eu aprendi isso com os de fora. Veja como a vida é farta. Então muitas vezes não é a babá. Muitas vezes é com quem você conviveu de outro sistema familiar e que impactou a sua vida e que te ensinou, ok? Então eu estou falando de origem, tá? Caminhando um pouquinho. Quando nós estamos falando de crenças limitantes, a gente pode pensar da seguinte forma. Nós pensamos negativamente. Então, crença limitante tem sempre a ver com pensamento negativo. Tá bom? Primeiro pensamento. O que está por trás das nossas crenças? Algo que é muito mais profundo e precioso. Chama-se pensamento. Mas não dá hoje para conversar com você sobre pensamento. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra live só para iniciar sobre pensamento. Essa maravilhosa capacidade humana. Que a gente não para nem para pensar, porque é tão natural pensar que a gente não para nem para pensar sobre a capacidade de pensarmos. Vocês estão entendendo? Mas isso vai ficar para um outro momento. Ok? Então, nós pensamos negativamente, nós vamos o quê? Moldando o nosso comportamento de acordo com essas verdades. A Tamila trouxe a questão das creches. Sim, Tamila. A criança vai para a creche e passa o dia todo no contato com os adultos. O que esses adultos estão ensinando? Gente, eu falo assim que a verdade liberta, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade e a gente tem um baita mal-estar, né? Eu falo que, vocês vão me entender assim, ironicamente eu comento que a ignorância nos protege. Quando a gente não sabe de algo, a gente vai, toca, faz. Tomou consciência, mudou. Mudou tudo. Então, a partir de agora, vocês que estão me ouvindo vão começar a refletir mais. Refletir como? Peraí, onde é que eu vou deixar meu filho, minha filha? Que eu estava submetida lá na minha infância? Como é que o meu caráter, as minhas crenças foram moldados, foram construídos? A
A Ana Carla fala assim: eu me lembro de muitas coisas que a moça que trabalhava na minha casa falava comigo, mesmo bem pequena. Isso mesmo, Ana Carla, há uma lembrança. E nessa lembrança a gente pode pegar pinceladas do que você foi aprendendo com ela. Mas quantas vezes a gente não se lembra? Muito maiores são as vezes em que nós não nos lembramos. Por quê? Pela tenra idade. Porque aos 7 anos, nós temos uma amnésia. A Debbie falou assim: falamos de babá aqui, acredita? Mas pensando que não devia ser. Por isso que eu falei que era um elemento quase que invisível, não é? Por isso que a gente tem que considerar. Voltando então no nosso pensamento, a consciência de que aquilo que a gente fazia até um segundo atrás era o melhor que nós podíamos, mas agora chegou uma informação nova e a gente precisa mudar, ela é libertadora, mas ela traz responsabilidade. Só existe, eu falo que andam irmanadas a liberdade com a responsabilidade. São irmãs assim, unha e sabugo, ok? Pra gente entender. Tá. Caminhar um pouquinho mais. Vou dar alguns exemplos agora de crenças limitantes. Estão preparados, queridos? Estão preparadas, queridas? Olha só. Eu vou ler a postagem que vai ser publicada para vocês, possivelmente a partir da segunda-feira que vem, sobre esse tema. Eu trouxe alguns exemplozinhos retirados do livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, e da minha mente também, que eu andei pensando algumas coisas, para que vocês consigam perceber, peraí, no meu dia a dia, na minha vida normal, onde é que eu tenho crença limitante, tá bom? Porque, olha, essas lives, elas têm como responsabilidade trazer teoria para o engajamento intelectual e, digamos, para uma evolução intelectual. Mas também a gente tem que trazer aquilo que faz parte da nossa rotina, tá bom? Então, ó, homens não choram. Cala a boca, você não é macho, não? Homem não chora, não? Quantos homens ouviram isso? Crença limitante. Outra, mulheres não sabem lidar com dinheiro. Mulher é boa pilotando forno, fogão e tanque. O quanto mesmo você hoje, trabalhando fora, tendo feito vários cursos, não consegue dar conta da sua própria vida financeira. Não consegue prosperar financeiramente. Tipo assim, como é que aquela promoção, aquela oportunidade ímpar, maravilhosa, quase chegou para você e você não sabe por que não deu certo? E aí, amados e amadas, eu estou dizendo de alguns comportamentos mínimos que nos boicotam. Tipo assim, precisava entregar o relatório, esqueceu uma informação do relatório. Precisava se dispor numa determinada fase para a empresa, adoeceu nessa fase. Precisava demonstrar, dizer de uma postura que já tinha, ou de um conhecimento que já era seu. E na época você nem parou para pensar nisso. E aí, quando aquilo terminou, você fala: ai, gente, era isso? Brincadeira. Parece que a gente fica meio obnubilado assim na mente e depois a nitidez, a lucidez mental volta. Ok? Próxima crença limitante: eu nunca faço nada direito. Querem um exemplo, queridos, para vocês entenderem? Tipo assim, deixo cair alguma coisa. Nossa, mas eu sou lerda mesmo, hein? Credo. Olha. Não, porque a pessoa que é a burrinha aqui, olha a crença limitante. E muitas vezes, nossa, por favor, prestem atenção. Muitas vezes a crença limitante, ela vem embrulhadinha de um falso bom humor, de uma falsa piadinha, de uma ironia supérflua, insignificante. Não, não é isso. Ela está só sendo camuflada, mas ela está ali agindo em você. Então, a partir de agora, depois que vocês estão ouvindo-me, vocês vão começar a pensar: nó, deixa eu ver o que eu estou pensando agora. E podem fazer sim anotações. A Simara colocou: homem não presta. Putz, essa é
Uma das mais famosas da minha família, vocês acreditam? Na minha família, a gente super escuta, homem nenhum presta. E quando a gente vai olhar os históricos familiares das mulheres da nossa família, da minha família, família de Simara, Tamisa, Tamires e Tamila, tem outra mãe, que é a mãe Sandra. Eu, Adriane e Simara, mesma mãe do lado de cá e o mesmo pai, ok? Então, o que a gente vai pensar? Na família de cá, da Dona Graça, homens não prestam. Então, a gente encontra casamentos mal sucedidos, mulheres extremamente oprimidas, mulheres que são subjugadas por si e pela própria família, homens que adoecem, homens que traem com frequência, casamentos e recasamentos que não dão sucesso e por aí vai. Com o mesmo sentimento, homem nenhum presta. Com o mesmo pensamento, homem nenhum presta. E aí eu quero trazer para vocês algo muito importante, ok? A Louise Hay, que é essa autora das terapias holísticas que eu trouxe para vocês hoje, ela vai falar assim, olha, se você muda o seu jeito de pensar, você é capaz de mudar toda a sua vida. O Instagram me bloqueou, assim que escrevi, tão pejorativamente. Gente, presta atenção, a Simara escreveu que o Instagram a bloqueou assim que ela escreveu a frase, homem nenhum presta, de tão pejorativa que a frase é. Olha que interessante, e o quanto isso está dentro das nossas mentes, de homens, porque se esses homens escutaram das suas mães que homem nenhum presta, como é que eles vão prestar? Estão entendendo? E nós também. A Tamila escreve, do lado de cá também está problemático. Então a gente precisa rever essas crenças limitantes, irmã. Vamos mudar, vamos ter uma vida melhor e mais feliz, porque a gente está precisando. A Gabriela coloca assim, nossa, e como impacta a vida, né? Sempre ouvi, homens não prestam, não confio em homens. E hoje posso observar que não consigo confiar. Só mudei a forma de pensar quando tive, deve ser acompanhamento, ou quando ela esteve acompanhada. É isso mesmo. É exatamente isso que vocês estão conseguindo compreender. O quanto essa forma de pensar que parece normal, ela é limitadora de relacionamentos saudáveis. A Letícia comenta que ela tem várias lembranças da infância dela sendo excluída de algumas dinâmicas e brincadeiras na casa, porque não era brincadeira de menina. Isso não é coisa de menina. E aí vamos trazer isso para a atualidade. Acompanhamento, isso mesmo, Gabriela, parabéns, conseguiu superar. Quando a Letícia fala isso, olha o que a gente precisa entender, queridos e queridas. Não, isso aqui não é coisa de menina, não. Opa, tem coisas que não são para as meninas. O que é que essa criança compreendeu que não era coisa de meninas e hoje, como mulher, mulherão, diva, carrega essa falsa verdade, essa pseudo-verdade de que não é coisa de menina. Então, por exemplo, se em algum momento essa brincadeira não é de menina, acoplou-se, por exemplo, fama, sucesso, dinheiro só são para os homens, como é que essa menina vai conseguir ter acesso a fama, dinheiro e sucesso se não é coisa para menina? Tá entendendo? Ou, por exemplo, isso aqui não é coisa de menina. E eles estavam tendo momentos de alegria, momentos de felicidade. E essa criança não entendeu que aquilo era uma brincadeira, por exemplo, que poderia machucar. Mas ela só compreendeu os risos, as gargalhadas e interpretou. Lembra que a gente está falando da infância. Se a gente está falando da infância, a gente está dizendo de uma época em que o cérebro não está tão evoluído, em que a criticidade não foi elaborada ainda. Então, suponhamos que nesse exemplo, que hipoteticamente eu peguei da fala de Letícia, essa criança entende, alegria então não é coisa para meninas. E ela não se permite ser alegre. Vocês estão entendendo, queridos e queridas? Reconectou. A Kênia traz outra crença limitante. Dinheiro não traz felicidade. Quantas vezes nós ouvimos isso? De que dinheiro não traz felicidade. E aí a gente não pode ganhar muito, não pode ter sucesso, não pode guardar dinheiro, não pode comprar o que gosta e que o dinheiro proporcionaria, através dele, felicidade. Vou dar um exemplo bem simples, sobre essa crença limitante.
Suponhamos que eu adoro viajar. Ok? Alguém aqui se identifica comigo? Ama viajar, ama lugar novo, comidinha nova, né? Assim, sair da rotina e pós-pandemia vai voltar a viajar, ok? Então, exemplo. Dinheiro não traz felicidade. E a pessoa, nessa crença limitante, colocou para dentro de si, coloca o óculos de dinheiro, não traz felicidade para enxergar tudo, ok? E ama viajar. Aí essa pessoa ganha dinheiro. E aí o que ela faz? Nossa, eu já ouvi isso no consultório, gente, acabei de me lembrar. Gisele, eu juntei o dinheiro durante X tempo para eu poder viajar. Aconteceu um problema na família, eu tive que dispor do dinheiro para cuidar da saúde dos meus. Olha. Gisele, mas não era para dar o dinheiro para poder ajudar? Gente, claro que era. Mas o que eu estou dizendo é, prestem bastante atenção, se eu penso, o meu pensamento plasma a minha realidade. Meu pensamento plasma a minha realidade. Eu atraio para mim a realidade. Estão entendendo? Então eu vou energeticamente, vibracionalmente, atraindo pessoas e situações que vão contribuir para que aquilo no que eu acredito se concretize. Só que isso tudo é inconsciente. Tornado consciente, eu brinco assim, o nosso inconsciente governa no silêncio. Quando nós descobrimos como é que ele está agindo, ele aceita negociar. Consegue entender? A Tamila fala, eu falando para minha filha que homens são inferiores e imaturos. Acabou, nunca mais você vai falar isso. Nunca mais você vai falar isso para elas. Você vai dizer, há uma grande diferença entre homens e mulheres. Uma grande diferença. E homens e mulheres se complementam. E você ainda pode dizer, eu não entendo os homens porque eu sou mulher. Mas eu estou tentando uma boa interação com seu pai, com o titio, e aí vai. Nomeia os outros homens. Ok? Então a gente não pode dizer isso. E o que você vai fazer? Hashtag para casa, Tamila. Outro para casa. Gente, coisa mais linda. Eu dei um para casa para ela na semana passada. E achei maravilhoso. Ela me mandou no direct assim. Tentei fazer e não dei conta. E me contou por que não deu conta. E aí a gente caminhou mais um pouquinho na história dela. E aí, de novo, eu comecei lá no inicinho da live dizendo para vocês, gratidão, porque o retorno tem sido muito gostoso de como vocês têm aprendido os conhecimentos e as dicas que eu trago. Então, beijo de gratidão para todo mundo. Então, Tamila, você vai dizer assim, mamãe se enganou. Mamãe estava acreditando em algo que não é verdade. A mamãe aprendeu uma verdade e quer compartilhar com vocês. Os homens não são inferiores e não são imaturos. Tem homens que têm baixa autoestima e são imaturos. Tem mulheres que têm baixa autoestima e são imaturas. Então a gente vai dizer isso. E aí fica uma pergunta, né? Essas dificuldades de relacionamento, por que a gente atrai pessoas que têm aquelas determinadas dificuldades? O que a gente tem que repensar, ressignificar, mudar comportamento para que então essa pessoa tenha convite de mudança ou a gente possa se comportar de uma outra forma. Ok? O que hoje é crença limitante pode ter sido real no passado para os nossos familiares e ancestrais. O que eu estou tentando dizer? Talvez lá atrás, gente, o homem daquela ancestral não tenha prestado mesmo. Talvez ele tenha sido ordinário na vida dela, provocado um grande sofrimento. Então, aquele homem, naquele tempo, não prestou. E essa mulher, nessa situação, generalizou o seu pensamento e sentimento e começou a passar como se fosse um dogma cultural familiar. Cultural não, familiar. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? Relativizar. Não mais criar no absoluto. Relativizar, não mais totalidade, mas agora parcialidade. Então a gente, prestem bem atenção, amores, a gente não pode olhar para uma ancestral dessa, sabendo ou não quem é, e subir no tamanco e dizer, que absurdo você pensar assim, você está enganada. Não.
Essa pessoa, na sua história, teve porquê de pensar e sentir assim. Mas você não precisa mais carregar a verdade dessa pessoa. Você pode deixar com ela. Outros exemplos, e se vocês forem se lembrando, podem ir escrevendo aqui. Então eu falei, nunca faço nada direito. É tudo culpa minha. Tudo é minha culpa. Fulano caiu. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? O casamento acabou. Eu tenho certeza que foi culpa minha. Nossa, a criança passou por isso e isso. Eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa de errado ou eu deixei de fazer alguma coisa. Ontem eu atendi uma paciente num grande sofrimento. Uma doença física da filhinha dela e uma doença genética, então uma coisa mais pesada, sabe, gente? E em muitos momentos do discurso dela, eu percebia que ela se sentia profundamente culpada, porque o gene tinha sido recessivo, porque ela não tinha percebido a dor da filha num determinado dia, e não tinha como ela adivinhar, ela não sabia do que era. Porque hoje a menina está nessa situação. Então, o quanto nós nos culpamos por aquilo que não é nosso. E a gente crê que sempre a culpa há de ser nossa. Consegue entender? Isso é uma crença que limita. Próximo exemplo. Ai, se eu ficar com raiva, eu sou uma pessoa má. Eu não posso sentir raiva. Porque cristão não sente raiva. Então, raiva não é coisa de Deus. E aí você está sentindo a raiva, você está no processo da raiva e você nem assume. Sentir raiva, ódio, talvez desprezo, indiferença. Sabe esses sentimentos negativos, essas emoções e sentimentos negativos? Vou contar para vocês um segredo. Tudo isso é humano. E a gente pode se sentir. E a gente precisa perceber que sentir não está errado, não. O problema é quando você se apega, mágoa, nossa senhora, ressentimento. O problema é quando a gente se apega, como se fosse um tesouro da alma. Eu costumo brincar, ai, delícia, tô amando, eu também tô amando falar pra gente que tá me entendendo, né? Então, por favor, quarta-feira que vem, todo mundo tá aqui presente e a gente já vai fazer um combinado de mandar convites para outras pessoas, tá bom? Vou fazer uma enquete essa semana, amanhã, viu, Eibe, querida? Amanhã, enquete. A gente vai ver se a gente muda o horário da live. Por quê? Gente, eu tô começando 8h30, né? Aí a gente começa devagarinho. Aí quando vai chegando, digamos, 9 horas, o povo começa a entrar mais. Quando é 9h30, tá bombando. Então eu tô achando que eu tô no tempo errado. Tô precisando ajustar o meu relógio com o de vocês. Então eu vou fazer a enquete lá de 3 horários. Por favor, participem, tá bom? Para eu servi-los da forma como vocês precisam, tá bom? Nossa, alguém apareceu aqui, gente, da época que eu dava aula de xadrez. Vocês acreditem nisso? Gisele tem histórias. Foi uma época que eu trabalhava com Simara. Ah, Mário, luz e paz, querido. Delícia ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. É sempre muito bom ter os homens junto com a gente. A energia masculina está em falta. Eu não digo os homens estão em falta, a energia masculina. E nós estamos precisando permitir que o masculino chegue nas nossas vidas, com todas as suas características. Tá bom? Gente, ele está de alta. Então você tá bem, Mário? Que delícia, que presente que você está nos dando. Tava internado e agora tá aqui, me prestigiando. Ah, a Simara mandou, delícia. Viu, gente, como é que funciona mandar convitinho? Mário, gratidão. Eu recebo como um presente a sua presença. E que sejam muito úteis os conhecimentos aqui trazidos, que eles possam contribuir com a sua evolução, tá bom? Me lembrei lá da época de professora de xadrez. Gente, época jurássica da minha vida, tá bom? Vamos lá. Se eu ficar com raiva, então eu sou uma pessoa má. Quantas vezes você tem culpa de sentir os sentimentos negativos? Como se você não pudesse ser humano. Como se você só pudesse estar no polo positivo. Como se você não pudesse ser como um pêndulo. Amores, nós somos pêndulos. Ora a gente está muito bem, ora nem tanto, ora equilibrado, ora... Permitamos-nos. Reconheçamos, não estou bem, estou insatisfeita, estou infeliz. A gente, aquele vídeo que está fazendo o maior sucesso, né? Você está tão bem, você está tão calma. 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Eu acho que a gente tem que criar outra campanha. 3 abraços de manhã, 3 de tarde, 3 de noite.
3 beijos se a gente está com alguém que a gente ama e a gente tem essa proximidade de manhã, de tarde, de noite. 3, eu já disse hoje que eu te amo de manhã, de tarde, de noite. 3 olhadas no espelho para você dizer, você consegue. Você é mais do que você tem demonstrado até aqui. Você dizendo para você. 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. 3 momentos em que você vai falar, vou tomar 3 copos de água, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Alguém aqui tem mais alguma ideia de uma campanha diferente? Não sou contra Rivotril. Acho que muita gente precisa, não sou contra, mas eu não acho que seja a única solução. Então, 3 gotinhas de gratidão, 3 gotinhas de abraço, 3 gotinhas de me presentificar na vida do outro. Isso vai ajudar muito. Combinado? Fica aqui o convite. Então, assume seus sentimentos negativos. Também concordo, Gabriela, estilo de vida. É isso mesmo. E é difícil a gente adotar, né? Porque tem dia que a gente tá para baixo. Ah, e outra coisa, Gabriela, você me deu uma ideia ótima. Qual que é? Por que a gente não pede 3 de manhã, 3 de tarde e 3 de noite aquilo que a gente está pedindo? Letícia comentou, ligar para quem está longe. Sim, tira um dia, liga para 3 pessoas de manhã, 3 de tarde e 3 de noite. Tô ligando só para falar que eu te amo, que eu tô com saudade, agora eu tô sem tempo. Beijo. Estão entendendo? Não é 1 hora conversando com todo mundo. E às vezes, gente, sabe o que é? 3 borrifadinhas de perfume de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, para você se sentir. Ai, 3 consultas com a Gisele, eu adorei. Amei. Eu estou, assim, elaborando alguns momentos que serão mais profundos entre nós. Tá na gavetinha e no coração da Letícia, que tá aqui hoje, e a gente tá articulando como é que vocês vão ter mais, Gisele. Tá bom? Então, por que a gente não começa a pensar assim? O que a minha alma tá precisando? Aqui, eu tô ligando só para ouvir que você me ama, que eu tô precisando. E aí depois você liga para outra pessoa. Pode dizer só que me ama? Pode dizer só que eu sou importante? Gente, às vezes a vida da gente tá tão ruim, vocês vão desculpar, tem hora que tá tão uma merda mesmo, que se a gente virar para a pessoa e falar assim, me fala só uma característica boa minha, que seja, liga pra gente sincera, manda mensagem pra gente sincera, tá? Manda para aquele povo que faz capa de revista não, tá? Eu quero só que você me fale uma característica minha boa. Lembra de algo? Isso traz vida. Isso que eu acabei de viver como um presente do Mário. Ei, minha professora de xadrez. Nossa, voltei lá no tempo. Tempo de Belo Horizonte. Tempo em que eu estava terminando uma faculdade de psicologia e era mega difícil. Abigail pequenininha. Uma vida custosa. Tudo isso veio na minha mente, gente. E aí ele vem e me presenteia. Nossa, eu fiz diferença na vida de alguém. Nossa, eu tenho meu valor. Olha, lá nas postagens do Insta tem uma postagem linda da Brené Brown, que é, numa live antiga eu comentei com vocês, uma frasezinha para amanhã e uma frasezinha para a noite. E eu leio isso com frequência para eu me lembrar de quem eu sou, para eu me lembrar do meu valor. Sabe isso que a gente escuta das pessoas falando assim, olha, nossa, a gente tem que matar 1 leão por dia. Nossa, nós estamos na época de sermos caçadores ainda? Que sociedade é essa que a gente tem que matar para sobreviver? Que a gente tem que passar por cima dos outros? E o quanto nós estamos sendo oprimidos por esse jeito. Então vamos começar a mudar. Campanha, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 da noite, de quê que seja gostoso? Vamos começar a pensar e passar adiante. Vou voltar nas crenças limitantes, tá bom? Próxima. Tudo vai acabar mal. Nossa, eu escuto isso demais dos meus pacientes. Gisele, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Olha que crença limitante. Eu não posso receber demais. Se eu estou recebendo demais, alguma coisa vai acabar. Acabar mal. Então eu não me dou o direito de receber muito. Eu não me dou o direito da prosperidade. Porque dentro da minha família, quando eu era criança, e aí vamos lembrar aquilo que a gente já chegou num patamar de conhecimento hoje, papai, mamãe. Oi, Flora, luz e paz, lindona.
papai e mamãe, titios e titias, irmãos quando são mais velhos, avós e avós, babá, secretária do lar, creche, pessoas que fizeram parte de uma forma mais intensa da nossa família, tá bom? Da nossa criação. Tudo vai acabar mal. Nossa, se eu aprendi isso, é como se isso estivesse direcionando o meu pensamento, o meu sentimento. É como se isso estivesse direcionando como é que tem que acabar. De forma inconsciente, tá bom? Nossa, faltam só 9 minutos para a live acabar, não cheguei nem na metade. Vocês já perceberam, vocês que estão me acompanhando, que eu sempre sofro desse mal. Quem não faz faculdade não é ninguém. Verdade, verdade. Pra você ser alguém da vida, você tem que fazer faculdade. Senão você não vai ter sucesso. E aí, quantas vezes o seu dom, a sua bênção, o seu conhecimento, o sentido da sua vida não tem nada a ver com faculdade. Tem a ver, talvez, com o empreendedorismo nato. Tem a ver com uma parte artística. Tem a ver com a possibilidade de criar filhos maravilhosos para o mundo. Ou de ser um ser humano que ter chegado no ensino médio é o suficiente para o seu intelecto e para o seu coração. Vocês estão entendendo? Eu, Gisele, acredito que passar por uma faculdade é muito bom. Mas é muito bom para mim. É muito bom porque a possibilidade de... Gente, eu sou uma alma estudiosa. Eu adoro estudar. Eu tenho tesão por conhecimento. Vocês podem ver nas minhas postagens que cada hora eu falo de um autor diferente. Então eu durmo com um e acordo com o outro. Vocês estão entendendo? Isso para mim faz bem. Mas será que todo mundo é assim? Claro que não. Tem gente que não precisa da faculdade porque vai se encontrar em outro lugar. Ou então, sabe qual que é o problema também? Terminou o ensino médio, tem que fazer faculdade. Pode perder tempo não. Vai ficar parado por quê? Aproveita, já embala de uma vez. Nada que começa termina. Fulano da carreira não. Nada que começa termina. E você vai crendo nisso. Eu não sou contra a faculdade, gente. Eu só estou dizendo assim, se certifique se você quer agora e por que você quer. Porque tem gente que não pode ou não quer naquele momento. Laís, bom ver você também, minha linda. Laís é titia nova, tá lá apaixonada pelo sobrinho, tá impactando a formação das crenças do sobrinho. Aposto, cheia de crenças maravilhosas e libertadoras, tá, Laís? Vou dar continuidade. Podem colocar nos comentários as crenças que vocês forem se lembrando. Então, eu nunca faço nada direito, eu não faço bastante, eu não mereço. Gente, nossa, isso eu escuto demais. Gisele, tá tão bom que eu nem acredito. Eu falo, pelo amor de Deus, acredite. Se chegou para você, acredite. Se não for por amor a Deus, que seja por amor a você, por amor à vida. Você acha que isso chegou na sua vida à toa? Claro que não. O que chega é para ser aceito. Carlinha tá me ouvindo aqui. Semana passada a gente estava em casa. Não, mentira, a gente está sempre em casa em pandemia, né? Aqui é um espaço à parte, que é onde eu atendo online, e é o espaço em que a gente trabalha durante o dia. Eu falo que aqui é meio que um laboratório das minhas ervas, é meio consultório online, é o nosso escritório, e vamos tocando a vida que vai dar certo. A gente estava na cozinha, acho que terminando alguma coisa de almoço, aqueles mutirões que a gente faz para acabar logo, né? E aí ela falou assim, Gisele, é um privilégio trabalhar com você. Eu falei, não é não. É merecimento seu. Não é privilégio, não. Você merece. Tome posse disso. Porque quando a gente se coloca no lugar de que é um privilégio, a gente está se colocando no lugar de subalternidade, de inferioridade. Gente, quanto de crença limitante tem aí? Né? A Sheila dá um depoimento muito gostoso. Tenho 55 anos, estou terminando a primeira faculdade agora, mas eu deixei de sentir. Voltou. Gente, Sheila é uma pessoa extraordinária na área das terapias holísticas. Ela é uma das minhas professoras nessa área. Sheila tem um conhecimento super profundo e um conhecimento de uma autodidata. Agora que ela precisou de uma academia. Consegue entender que todo mundo, tudo aquilo que é humano precisa ser compreendido como relativo.
não como absoluto. Ah, Jaqueline, gratidão pelas belíssimas palavras. Eu que agradeço a oportunidade de você estar me ouvindo. Eu comento que quem estuda demais tem que escoar conhecimento, né? Eu sempre solicito a Deus que eu seja abençoada com sabedoria, além do conhecimento. E assim eu posso ser útil nessa vida. Então, gratidão, é uma honra ter aqui. Tamires, se melhorar, estraga. Nossa, essa doeu até aqui em casa. É mesmo. É mesmo. A Abigail acabou de colocar, gente, presta atenção que bonitinha. Peça corações e peça para que compartilhem. Gente, por favor, é porque elas vão me ajudando nas questões técnicas. Eu embalo em falar e esqueço as questões técnicas. Fica combinado, então, coloquem corações, compartilhem com as pessoas, chamem pessoas para a próxima quarta-feira, porque senão esse trabalho não vai crescer do jeito que eu preciso, tá bom? Se você está gostando disso aqui, imagine mais 10 pessoas gostando, não é? Uma vida muito melhor. Tá, Miris, é verdade, se melhorar, estraga. E aí sabe o que acontece? A gente desvaloriza, porque às vezes aquilo é o melhor. E aí presta atenção no ciclo. Fez, ficou perfeito dentro do possível. Se melhorar, estraga. Eu já levei para o final do ciclo de novo. Ou eu não consigo pensar que aquilo realmente pode ser melhor. Não, já tá bom. Para que eu vou mexer? Time que está ganhando não se mexe. Acabei de lembrar dessa. Ah, é mesmo. A Tamila colocou aqui. Olha, uma crença limitante que a gente encontra no movimento espírita e espiritualista. Eu reencarnei foi para sofrer e para pagar dívidas. É um pensamento judaico-cristão mal interpretado, ok? É isso mesmo. E o quanto a gente está levando isso para a vida da gente? Está sofrendo, levando a lambada da vida. Não, é porque eu estou resgatando. Tem cruz, a gente leva até o túmulo. Tudo isso é crença limitante. Vou caminhar mais um pouco. Todos, generalização, todos sempre fazem isso comigo. Isso o quê? Me criticam, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha. Nossa, eu sou um capacho mesmo, né? Como esse povo abusa de mim. Outra generalização. Aquela assim, o meu corpo sempre, nossa, todo dia eu tenho dor. Nossa, eu tô sempre esbarrando nos lugares, eu sou tão desastrada. Eu tinha essa crença. Meu padrasto adorava falar isso comigo. Nossa, Gisele, você é tão desastrada. E eu cresci achando que eu era uma pessoa desastrada. Adolescente é desastrado, vocês já perceberam? E é natural que seja desastrado. Por quê? O corpo cresce muito rápido. Há uma diferença entre uma consciência do próprio corpo e como ele está. Então é natural. E eu ouvia isso como se fizesse parte da minha personalidade. Depois eu tive que, agradecer a essa crença limitante e pedir que ela fosse embora da minha vida. Terra de expiação e provas apenas. Isso mesmo, o espírito adora falar isso, né? Na verdade, assim, hashtag evolução já está em mundo em transição, para quem acredita. Então já está na hora de evoluir, já passou esse tempo. Mas isso tudo que a gente está vivendo, o que você pode tirar de bom e de sentido disso tudo para que você possa continuar? E não é só expiação e provas, tem muito amor aqui, tem muita ajuda. O bem ainda é tímido, mas está deixando de ser. Tem muita coisa boa. Mas se você crê que você veio aqui nessa terra para sofrer, o que você está atraindo? Só sofrimento. Mas se você crê que do sofrimento você tira um sentido para a sua evolução, e se você crê que é possível diminuir o seu sofrimento e ter pitadinhas de alegria, de felicidade, de leveza, e depois ter muita alegria, felicidade e leveza, olha seu pensamento como é que vai ter evoluído. Entendeu? Ninguém me escuta, outra crença limitante. Ai, gente, isso aqui, né? Hashtag que é para quase todo mundo. Os meus relacionamentos amorosos nunca funcionam. Nossa, os meus relacionamentos amorosos são tão sufocantes. Nossa, não tem. Como é que tá a vida? Não tá, né? Nunca tá. Como é que é esse homem? Igual os outros, sempre ausente. Nossa, eu só escolho gente exigente. Nossa, eu sou exigente sempre, nunca acerto. Ninguém me apoia. Sempre tá todo mundo me criticando. Ninguém me ama. Nunca fico sozinha, nunca me deixam só. Todo mundo implica comigo o tempo inteiro, todo mundo me espizinha. Cansada de ser enganada, isso mesmo.
Tô cansada de ser enganada. Qual que é a crença limitante? Uma mulher é sempre enganada. Da onde isso veio? Quem que sofreu com enganações? Quem se sentiu enganada? Isso pode ter sido na sua infância, como isso pode ter sido uma ancestral sua. Eu sou sempre a chata. É isso mesmo, Laís. E, gente, essa que a Laís trouxe. Peraí, deixa eu voltar na da Tamires primeiro, que eu estou empolgando. Tamires, se foi você quem na infância ouviu alguma mulher falando que era sempre enganada, reconhecer essa crença limitante para trabalhá-la. Eu já entendi que não vai dar para trabalhar isso hoje, mas próxima live a gente trata com dicas e talvez exercícios para a gente poder lidar melhor com essas crenças. Combinado? Porque não adianta só saber que existe, né, gente? Como é que resolve? Ok, doença existe, como é que trata? Sofrimento existe, o que faz? Ok? Então a gente pode continuar. Mas e se foi uma ancestral que a gente nem conhece? Ah, tá. Estamos adotando, estamos sendo fiéis a um sofrimento de alguém numa tentativa de restaurarmos algo. Porque uma mulher que se sentiu enganada, vou pegar só essa falazinha da Tamires que é maravilhosa. Uma mulher que se sentiu enganada, com certeza absoluta, ela foi muito apaixonada por um homem. Ela amou muito esse homem. Na heteroafetividade. Se foi na homoafetividade, foi outra mulher, ok? Mas amou, se apaixonou, criou sonhos, expectativas, ilusões. E quando deu errado, o que ela fez? Eu fui enganada. Ela saiu do polo da realização, da história que ela teve, da vida que ela teve, da paixão, do amor, da construção. E para onde ela foi? Só para a dor, para o ressentimento, para a culpa. Ok? Vocês estão entendendo? Então ficou na dor. Por que ficou na dor? Porque não queria ter perdido. Porque no fundo, ainda ama muito. Consegue entender? É aí que volta o restabelecimento da vida, do amor que flui. Quer dizer que vai voltar? Não, gente. Às vezes é um ancestral, já morreram. Às vezes já acabou nessa vida mesmo, não vai voltar, mas vai reconhecer o amor. Vai reconhecer o polo positivo. Ok? Virou meme, Dério, falamos disso atualmente. A minha família muitas vezes me chama de Deri, viu, gente? Por isso que vocês vão... aquelas coisas carinhosas e mimosas que a gente escuta. E a Laís, que está aqui hoje, é irmã da Laura, que é a mamãe mais nova que eu conheço. E a Laurinha, vi Laura nascer, né? Laís também. E a Laurinha não conseguia falar... Minha mãe, na época, não me chamava de Gisele, chamava de Zélie. E a Laurinha não conseguia falar Zélie, falava Deri. E aí ficou Deri, até hoje. Hoje eu estou sendo presenteada, vem Mário e agora vem essas pessoas maravilhosas. Que delícia, meu coração está aqui sendo nutrido por vocês. Gratidão. Cansada de ser enganada, já é gíria na nossa família para qualquer coisa. Olha como isso tomou um campo enorme. Então fica o para casa aqui, ok? Vamos falar de para casa? Você se colocar como mulher diante da sua mãe, das suas avós, bisavós, trisavós, tataravós, inclui empregadas, babás maravilhosas que existiram. E aí o que você vai falar? Eu agradeço a tudo aquilo que vocês compartilharam comigo. E eu agradeço a minha formação como ser humano que veio de vocês. Ao mesmo tempo, eu peço autorização e liberdade para fazer do meu jeito. Eu respeito todas vocês, mas eu escolho fazer um pouquinho diferente. E eu sinto muito por tanta dor. Eu sinto muito por tanta enganação. Nossa, estou até arrepiando. Dou até vontade de chorar. Ó, a energia chegando. Ui, deixa eu beber água. Chegou aqui a mulher enganada. Isso é campo que a gente fala. É o campo da família das meninas, viu? Não é espírito, tá, gente? Isso aqui não é sessão espírita, não. É a informação que está no sistema delas e como elas se abriram para conversarem comigo, a informação chegou. E eu consegui ser instrumento de chegar no ponto. Então, é olhar para uma mulher enganada e falar, eu sinto muito pela sua dor. Eu sinto muito, mas eu também sei que você muito amou. Que você foi apaixonada. E que você, antes de ser enganada, teve uma história linda. Linda.
E a partir de agora, eu resolvo carregar por mim e por você a história linda que você teve. E não mais o seu ressentimento, não mais a sua dor, não mais o seu incômodo. E eu desejo para mim um amor tão ou maior do que esse que você viveu. E por mim e por você, eu me liberto dessa maldição. Me abençoe, me liberte, para que eu possa ser o mais feliz possível. Por mim e em honra a você. Percebem quanto poder tem nisso? Muito. Tem muito poder nisso. Muito. A maquiagem é a prova de água, né, gente? Mas a gente não pode correr o perigo. Então a gente enxuga as lágrimas antes delas caírem para não passar vergonha, né? Vamos lá? Vamos voltar? Nossa, 9h36. Somos em 31 pessoas. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue aumentar esse número. Porque vocês estão vendo, né, gente? Que tá muito boa essa nossa interação, essa nossa conversa. Então fica assim. Pense em alguém. 3 de tarde, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, durante um dia. Vamos fazer assim, essa propaganda? Pense em alguém. E manda assim. Dá para você assistir a última live da Gisele? Hoje é dia 6 ou 7? 7? Do dia 7 de abril. Sobre crenças limitantes. Está lá no Instagram dela, no IGTV. E vai estar também no YouTube até sexta-feira. Assiste, mas vamos assistir junto na próxima quarta-feira. Pode ser assim? Eu quero só terminar com vocês. Vamos conseguir. Gratidão, Dave. Eu quero só conversar com vocês um pouquinho mais sobre as crenças. Me deixa eu terminar só esse ponto. Sobre dinheiro. Crença limitante de dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Alguém maravilhosamente já comentou isso com a gente hoje à noite. As minhas finanças não funcionam. Elas nem existem. Nossa, raramente eu tenho dinheiro. Nunca o bastante. Nossa, os meus sonhos são inatingíveis. Ai, gente, vocês querem uma outra crença? Eu só escolho coisa cara. Eu só consigo gostar daquele item mais caro da loja e eu nunca tenho dinheiro para adquirir. Olha que crença. Boa, que é isso? Dinheiro é importante, sim. Dinheiro é energia. Energia feminina. E através do dinheiro a gente consegue muito do que a gente quer realizar das nossas necessidades. Dinheiro é sujo, isso mesmo. Dinheiro é sujo. E olha, vou pegar o exemplozinho do dinheiro sujo. Lembra que eu comentei que isso meu dinheiro nunca rende? Isso mesmo, Laís, outra crença limitante. Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão de que tudo isso é aprendido na infância? Então vamos supor, tô lá, criança, vendo o pai, naquela época era comum, né? Hoje é cartão pra lá e pra cá, Pix, isso aí, né? Então o pai tava lá naquela época contando dinheiro pra pagar as contas. Aí a criança vem e encosta a mão na nota. Aí o que o pai fala? Pega não, o dinheiro é sujo, tá cheio de bactéria. O que o pai estava falando? Essa nota é passada em várias mãos. Então tem bactéria, fica circulando. Então era a nota, o papel. Vocês estão entendendo? Aí, o que a criança entendeu? Que aquele simbolismo, aquele significado que o dinheiro traz é que é sujo. O pai quis ensinar que o dinheiro é sujo? Não, gente, não quis. Só que a criança não conseguiu interpretar da forma correta. Você se interpretou que o dinheiro era sujo, não interpretou da forma correta. Conseguiu entender? Muitas vezes as nossas crenças limitantes não são realmente aquilo que os nossos pais ou as pessoas que nos influenciam acreditam. É como nós interpretamos. Nossa, alguém colocou FR Fashion Roupas. Quem é? Eu quero saber quem é a pessoa. O dinheiro só passa na minha mão. Verdade, dinheiro nunca fica, só passa na minha mão. Henrique, gratidão, falando de saudades. Trabalha-se muito, ganha-se pouco. Olha quanto... Gente, vocês estão querendo enriquecer, né? Delícia! O que mais a gente pode pensar? Ah, dia de salário é dia de Nossa Senhora. A gente abre o olerite e fala, minha Nossa Senhora. Consegue entender? Crenças limitantes. Gratidão, Neiva, isso mesmo. Outras crenças. Nunca consigo fazer o que eu quero. Nossa, eu sou uma pessoa que tudo que eu quero dá errado. Posso sonhar o que for,
que nunca vou conseguir realizar. Eu não consigo agradar ninguém. Tudo que eu faço no final eu desagrado. Eu puxo o meu próprio tapete. Outra. Não sei o que eu quero fazer. Nossa, eu nunca sei o que eu quero. Eu penso, mas eu nunca consigo decidir. Nossa, eu sou tão indecisa. Eu sou tão indecisa. Não tenho tempo. Nunca tenho tempo. Gente, presta atenção nesse grupo familiar. A Tamila tá lá nos Estados Unidos. E a Tamires tá perto do Alphaville, em Belo Horizonte. São irmãs. Minhas irmãs, por parte de pai, mesmo pai e mãe Sandra. As duas escreveram ao mesmo tempo. Não tenho tempo. Vocês estão percebendo como isso está mexendo no sistema familiar, não só delas, mas no nosso. Quando o dinheiro vai sobrar, o carro estraga. Putz, nunca tinha pensado nessa. É mesmo. A gente pensa assim mesmo. Que quando se termina de pagar uma coisa, é sinal que outra vai estragar. Para gastar mais dinheiro. Não, gente, é isso mesmo. Quem paga é muito, mas quem recebe é pouco. Mamãe fala assim. E aí vai repetindo e a gente entende isso como uma verdade. A gente transforma isso numa crença limitante, que vai fazer com que nós vejamos a oportunidade da vida de uma forma limitada. Então a Laís pergunta assim: então as crenças limitantes nos impedem de ir para frente ou de continuar em um ciclo vicioso e muitas vezes seguimos o mesmo caminho dos pais? As crenças limitantes, elas nos impedem de evoluirmos, de termos prosperidade. Nós não vamos para um círculo virtuoso, nós permanecemos no ciclo vicioso e muitas vezes nós repetimos os caminhos. Sabe por quê, Laís querida? Porque a gente entende, a gente sente inconscientemente, esse é um sentimento infantil de que precisamos ser fiéis ao papai e à mamãe, não podemos fazer diferente. Então, para casa. Pede sua mãe, pede seu pai para que te abençoe. Ok? Colocar a mão mesmo assim na cabeça e abençoar. Eu detectei que eu tenho a crença limitante de que dinheiro é sempre pouco. E eu detectei que a minha mãe era quem falava isso, mesmo sem perceber que estava me impactando. Mãe, pode, por gentileza, me abençoar com relação a isso? Eu quero mudar, mãe, por mim e por você. Porque, gente, mãe quer o melhor para filho e para filha. Você acha que a mãe que fala algo negativo referente a dinheiro não vai ficar feliz com o sucesso da filha? Se ela não ficar feliz, ela tem um grande emaranhamento ali, sistêmico, e ela tem algo seríssimo para ser resolvido. Gisele, nesse caso, solicite autorização para que venham antes dela, mesmo que não esteja mais nesse mundo. Não é ao espírito, é a energia dessa pessoa. Ok? E aqui, para quem é religioso, fica uma dica muito poderosa. Na sua religião, aquela pessoa de destaque para o seu coração, você pode compartilhar. Eu descobri isso na minha família. Eu quero entregar os pés da cruz. Eu quero pedir perdão pelos meus familiares. Eu quero realizar tal coisa por mim e por eles. O vínculo religioso é como se eu pegasse, solicitasse algo do céu, que viesse, ligasse, mudasse algo na terra, se retirasse, essa realidade é transformada mais rápido. Isso já é para quem crê e acredita. Eu sim, não sei quanto a você. Ok? Vamos ver se eu estou terminando aqui. Não há tempo suficiente para mim. Acho que Tamila ou uma outra pessoa comentou. As minhas necessidades e desejos sempre acabam de fora. Eu estou sempre excluída. No final da história, todo mundo vai conseguir o que quer, menos eu. Eu só estou fazendo isso para agradar. Ninguém se importa comigo, não. Ninguém sabe o que eu quero fazer. Mas eu tenho que agradar, porque se eu não agradar, eu não vou conseguir ocupar um lugar. Então eu tenho sempre essa necessidade de estar fazendo pelo outro o tempo inteiro. Eu tenho que sempre estar trabalhando. Eu tenho que sempre estar na ativa. Nossa, acabei de lembrar uma do meu sistema familiar que eu custei para dar conta. Deus ajuda quem cedo madruga. Vocês imaginem que a Gisele termina de atender 10h30, 11 horas da noite. Começou 5 da tarde, 4 da tarde. Vai terminar 11 da noite. Com a cabeça, que tantos problemas. Para eu conseguir acalmar, né, orar, fazer uma meditação. Criar um jeito de depois poder dormir.
E quem diz que acorda cedo? Vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Como é que acorda cedo? Aqui, no caso, Simara é professora universitária. Vocês imaginam dando aula de noite por horas. Como é que descansa? E como é que tem que acordar cedo no dia seguinte feliz? Então, peraí. Deus ajuda quem cedo madruga? Dica. Qual era o contexto em que essa crença era uma verdade que funcionava? Deus ajuda quem cedo madruga quando se vivia na roça, tinha que começar a trabalhar 4h30, 5 da manhã, para poder parar para almoçar às 11 e parava de se destrabalhar 3 da tarde, 4 da tarde, dormia 6, 7 da noite. Deus ajudava ou não ajudava quem cedo madrugava? Claro, gente, naquele contexto. Então, eu entendo a verdade da família, avalio o contexto, desloco, agradeço e sigo. Não tenho talento. Tudo que eu começo a paro. Eu não tenho talento, gente. Eu não sei para que eu vim nesse mundo. Eu não consigo fazer nada direito mesmo. Olha, uma crença que está te limitando. Você acha mesmo que você está nesse mundo e você não tem nada de bom para poder ofertar? Nada? Que engano. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Você sabe fazer, sim, coisas espetaculares, maravilhosas e que são muitas vezes tão naturais que você nem percebeu que é talento. Né? Tudo que eu faço é adiar. Eu procrastino tudo. Faço tudo na última hora. Que crença que está por trás disso? Por que você não pode entregar em tempo hábil? Por que você não pode se adiantar? Nada jamais dá certo para mim. Tudo que é bom dura pouco. Aí você não aproveita. Ninguém me ama. No fundo, ninguém me ama. Gente, a doença é comum na minha família. Todo mundo está sempre doente. Não, é normal. É normal ter gente doente. Gente, essa aqui é terrível. Nasci para sofrer. Eu sinto que eu nasci para sofrer. Joguei pedra na cruz. E você realmente acredita que você fez algo para sofrer aquilo tudo. Sempre tem alguma coisa. Nada dá certo para mim. Essas são algumas das muitas crenças limitantes que nós temos. Ok? Preciso finalizar com vocês. Olha que eu nem cheguei no livro da Louise Hay, que eu separei umas partezinhas para vocês. E eu só cheguei, quase no finalzinho das minhas anotações. Que legal! Dica. Abri um canal do Telegram, um canal público, Gisele Miranda. E por lá, eu estou postando alguns áudios que vão contribuir para o desenvolvimento espiritual. Nas várias redes sociais que eu estou entrando, eu estou me ocupando com o desenvolvimento psíquico e afetivo. Lá no Telegram, a preocupação é também o desenvolvimento espiritual. Então, se você... Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Se você se coloca como um aprendiz da vida e quer aprender um pouquinho mais, quer ter mais conhecimento de umas partes mais espiritualizantes, mais holísticas, uma oração bonita, uma fala reflexiva, uma leitura de algum autor que seja maior, eu tô lá gravando em áudio. Por quê? Porque eu sei que está todo mundo correndo, eu já posto um monte de textos lá no Instagram para que vocês reflitam. Então, no Telegram vão ser vídeos e áudios. Estou esperando vocês lá. Vai ser um enorme prazer tê-los comigo em mais essa oportunidade de crescimento. Tá bom? Beijo de paz profunda aos seus corações, com aroma de olíbano do deserto, que é um óleo essencial fabuloso que faz a nossa conexão com o sagrado. E também um abraço de alma com óleo essencial de nardo, que é outro óleo espetacular e que trabalha o auto-perdão, o recomeço da vida, e que trabalha a autoaceitação para servir aos planos mais altos da existência. É o que realmente eu desejo para vocês. Gratidão. Meu coração está cheio de amor nesse momento. Cheio de amor. E eu lhes muito agradeço por tudo que vocês fizeram por mim nessa noite. A Tamires comentou mais uma crença. Após um problema, vem outro. Isso mesmo. E aí você fica pensando, o que vai vir? O que vai vir? O que vai vir? Olha, você atraindo. A gente vai precisar falar de lei de atração, né, gente? Na próxima vez. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui.
Tem gente que se limita ao salário, não pode ganhar mais que os pais. Isso mesmo, eu não posso ser melhor do que os meus pais. É uma crença limitante mesmo. E a pessoa precisa perceber, né? As crenças do bate-papo são apenas de origem familiar? Henrique, nós estamos falando das crenças limitantes que vieram da nossa família, incluindo dos nossos ancestrais, tá bom? Mas a gente precisa considerar que nós vamos adotando algumas crenças ao longo da vida. Mas as limitantes, elas são forjadas, formadas na nossa infância. E que não tem pai, Gisele. Cleusa, você tem pai sim, não existe um ser humano na face da terra sem pai. Ele pode não estar presente, ter falecido, como ele pode ter ido, né, abandonado você para outro lugar da vida. Mas você tem um pai, você carrega metade dele consigo, o melhor dele. Metade do seu DNA é da sua mãe, metade do seu pai. Ele está com você no seu coração. Você é uma das obras de vida dele. Imagine-o no melhor momento dele e peça a bênção e a liberação. Tá bom? A gente sempre tem pai e mãe, tá? Você me libertou. Ah, Daiane querida, com esse ponto de vista. Não, eu não libertei ninguém, eu não tenho poder para isso. Você se libertou. Tome posse. Tá bom? É para falar o Telegram? Gisele Miranda. Telegram, Gisele Miranda. Tá bom? Daiane, você se libertou. É porque você está num processo maravilhoso de aprofundar-se como ser humano. De saber que a vida é muito mais do que uma passagem por um corpo. E de conhecer verdades que essa terra encobre. É o seu processo de crescimento. Viu? É você. Gratidão. Adoro acordar cedinho. Delícia. Eu também, quando eu dou conta. Nossa, olha que crença limitante. Só de cheirar eu já engordo. Sim, possivelmente teve algum obeso na família e que tinha algum distúrbio aí, que em algum momento foi brincando para dar conta, uma criança ouviu, colou isso como se fosse verdadeiro e isso passou adiante. Não gosto de nada de última hora. Nossa, essa é verdadeira. Não gosto de nada. Ah, eu estou sempre atrasada. Outra crença limitante. Ok? A Tamila já vai baixar o app. Delícia. Gratidão. Linda, gratidão. Gratidão minha, Letícia. Sua avaliação é muito importante para mim. Nossa, tem um tanto de coisa. Abraço, Dave. Gratidão, beijo de paz profunda. Gratidão minha. Henrique, também fiquei feliz em te rever. Gratidão, Sheilinha. Boa noite, boa noite. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso trazer de informações. Lembrei de uma coisa que você me ensinou, dizer obrigado. Ah, gratidão. Hoje eu troquei obrigado pela gratidão. Por quê? Porque obrigado no português tem a ver com obrigação. E quando a gente troca a palavra obrigado por gratidão, a gente se conecta de uma forma sentimental, consciente, de que, vou trazer para vocês como eu sinto, tá? Quando eu digo gratidão, eu tenho uma conexão com o sagrado que há em mim e eu verifico que o sagrado do outro se manifestou para mim. Existe algo em mim que é divino e que eu sou grato por existir e que se conecta com o que você tem de especial, com o que você tem de sagrado. Então, gratidão é reconhecer que tudo conspira para o bem, que tudo conspira de alguma forma para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E de que tem sempre algo divino e espetacular, mesmo que escondido, como se fosse um grande diamante ou uma pequenininha pérola. Mas se eu não me abro, então, para reconhecer sempre que há algo de transformador numa experiência que vem através do outro, eu não consigo assimilar. Isso me chega de uma forma mais doída ou nem me chega. Daí a importância da gratidão, que é um sentimento de que tudo está correto do jeito como está. Ah, gratidão, já tem gente entrando lá no Telegram. Como pedir bênção, Cleusa? Do seu jeito. Do seu jeito. O que eu ensino aqui é para cada um fazer do seu jeito. Ok? Você tem condições de compreender aquilo que você está necessitando, que seja para o bem maior de todos. Nunca pode ser nada egoístico, tá bom? Se for algo egoísta, não funciona não, fica da boca para fora. Tá bom? A
tomou posse. Parabéns, Daiane. Gente, tô terminando aqui. Laís comenta. Obrigado por me marcar nessa live. Ah, eu que amei. Gratidão minha. É espetacular. Ok. A Leidiane, acho que é Leide. Acho que é a Leide, sua amiga, Simara, já te ama. Aham, não tem jeito de não amar Simara, gente. A gente, quando conhece pessoas, ama. É assim que nós somos. Nós somos assim. Nós amamos. Nossa plataforma é para amar. O nosso programa espiritual é para amarmos. O que move o mundo não é dinheiro, é amor. E a gente também precisa de dinheiro. Quando a gente compreende isso, a gente se liberta de um monte de situações. Agora eu preciso encerrar de verdade. Participem durante a semana das minhas redes. Um beijo de paz profunda e um abraço sincero de alma. Gratidão. Eu preciso que me ajude a terminar, filha querida. E se eu fizer algo de errado? Uma live maravilhosa dessa? Abigail aparecendo? Vai fazer 17 anos semana que vem. Vai ser gastrônoma. Delícia.